Davi Luiz no Fluminense, John Arias no Flamengo, as situações de Gabigol, Eric Pulgar, Ayrton Lucas e Wesley. Tudo isso nós vamos falar com vocês neste vídeo aqui, com as primeiras notícias do Mengão Queridão, nesta terça-feira, dia 12 de março de 2024. Sejam bem-vindos, nação rubro-negra, ao nosso canal Resenha Rubro-Negra, onde nós falamos absolutamente tudo sobre o Clube de Regatas do Flamengo, a nossa paixão futebolística maior. E aqui você tem liberdade para colocar nos comentários tudo aquilo que você pensa sobre os tópicos que a gente aborda aqui, para que depois a gente possa responder vocês em vídeos lá no Live Mengo TV. Então não deixa de comentar absolutamente nada, porque eu e o Matheus Henrique vamos estar sempre respondendo a tudo aquilo que vocês colocarem aqui. Valeu? Então não perde tempo mais não. Curta, comenta e compartilha. Além, é claro, de se inscrever no nosso canal e de nos recomendar para os seus amigos e para a sua comunidade, a fim de continuarmos crescendo aqui, trazendo as verdadeiras informações do Mengão Queridão, porque com a gente aqui é assim, a verdade é sempre dita, doa a quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Eric Pulgar e Ayrton Lucas deixaram o campo contra o Fluminense com dores. Ontem, o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu às 16 horas e os jogadores não foram a campo, o que causou preocupação na torcida rubro-negra. Entretanto, a notícia que eu tenho para trazer para vocês é que eles ficaram treinando apenas na academia e não mostraram nenhum tipo de lesão mais grave que possa impedi-los de serem relacionados pelo técnico Tite neste final de semana. Vale lembrar que sábado às 21 horas, Flamengo e Fluminense se enfrentam pela segunda e última vez no Campeonato Carioca para definirem a vaga do certame regional às finais. O Fluminense precisa ganhar por 3 gols de diferenças do Flamengo para poder ir à final. Flamengo, basta um empate ou até mesmo a derrota por 1 ou 2 gols de diferença para se garantir à final do Campeonato Carioca de 2024. Mas hoje, tanto Pulgar quanto Ayrton Lucas serão reavaliados. E se eles tiverem evoluído na proporção que o Departamento Médico do Flamengo imagina, não terá nenhum motivo de problemas e devem ser reintegrados ao grupo do Flamengo, ou hoje mesmo, ou ao longo da semana. O Gabriel ontem já está naquela fase de transição para poder começar a treinar com o grupo e entrou em campo ontem, fazendo a parte de aquecimento com bola com os demais jogadores rubro-negros. A parte tática, o Gabriel não fez. Fez atividade em separado, mas a evolução que ele vem tendo nos últimos dias leva a crer que ele pode ser sim relacionado para o jogo contra o Fluminense no próximo sábado. Então, 3 boas notícias. Gabi, Ayrton Lucas e Eric Pulgar têm grandes chances de estarem à disposição do técnico Tite. O mesmo ocorre com Wesley. Aliás, o Wesley se envolveu numa treta com um empresário aí. Eu notifiquei para vocês ontem, aqui mesmo no canal, no nosso giro de notícias, que vai ao ar todos os dias por volta das 19h30, 20 horas, com o complemento do dia de informações do Flamengo. E a situação do Wesley é a seguinte: o grupo de advogados dele tem provas através de testemunhas e de vídeos que o empresário que fez um BO e está abrindo um processo de agressão contra ele o ficou incomodando durante todo o período que ele esteve no local. Wesley está envolvido numa acusação de agressão a um empresário em determinado lugar do Rio de Janeiro e o staff do Wesley está preparando a sua defesa para poder mostrar que tudo não passou de legítima defesa ou de uma importunação incessante do empresário até que levou às vias de fato. O empresário ficou bem machucado, Wesley magoou bastante o rosto do cara. Sou totalmente contra a violência, acho que tudo tem que ser resolvido na base do gogó, da conversa, mas às vezes o ser humano não se comporta com a melhor das paciências. E quando isso acontece, tem que olhar qual que era o lado provocativo para a justiça poder colocar um ponto final na parada. O fato é que dentro do Flamengo a situação está integre a Marcos Braz, que é ali
um poço de paciência e é um cara assim que é o melhor árbitro interno do Flamengo para poder julgar alguma situação de agressão. Afinal de contas, a gente sabe muito bem do histórico do vice-presidente de futebol do Flamengo com agressões. Mas o Marcos Braz não vai tomar nenhuma decisão sem que o Tite tome conhecimento, sem que o Tite apoie a estratégia que o Flamengo vai tomar. Pelo que eu apurei, o próprio Tite vai definir se o atleta será punido ou não. Menos mal, porque o Tite até aqui é o ponto sensato de um Flamengo tão insensato, né? Vale lembrar o soco do preparador físico do Jorge Sampaoli em Pedro, a pancadaria entre Gerson e o Guilherme Varela em campo, a mordida de virilha de Marcos Braz num torcedor rubro-negro. Tudo isso aconteceu só em 2023. Flamengo precisa ou não precisa de um psicólogo, nação? Não era bom ter um psicólogo ali para controlar os nervos dessa rapaziada tão nervosa, não? Comenta aí para eu saber. Comenta. Bom, falando do técnico Tite, o técnico Tite já está 900 minutos à beira de campo no Flamengo sem saber o que é levar gols. É mole? O técnico vem batendo recordes atrás de recordes em 2024. Em 10 jogos, são 9 vitórias e apenas um empate, 24 gols marcados. Como eu já falei, nenhum gol sofrido. 184 finalizações, nação, o que dá uma média de quase 20 finalizações por jogo. 56,4% de pós de bola. Esse é o Flamengo do Tite, é o Flamengo do Cleiton Xavier, é o Flamengo do Matheus Batti, é o Flamengo do Fábio Maceri-Jean. Esse Flamengo empolga. Empolga porque está fazendo o que tem que fazer no Campeonato Carioca e empolga porque até agora, jogando contra os 3 grandes clubes do Rio de Janeiro, foram 4 jogos, 3 vitórias e um empate. 2 vitórias contra o Fluminense, 1 vitória diante do Botafogo e um empate em 0-0 contra os viceínos. Podemos ter, inclusive, a oportunidade de um tira-teima contra o Vasco, uma vez que o Nova Iguaçu não fez força para estar na final. Perderam um caminhão de gols. O tal do Carlinhos, para mim, não serve para ser jogador do Flamengo. Um cara que não consegue jogar 90 minutos contra o Vasco, porque cansa, e que perde aquele caminhão de gols que ele perdeu, no quesito perder gols e cansaço, no Flamengo a gente já tem as vagas preenchidas, precisa mais não. Mas opina aí, pessoal. Quem vai para a final com o Flamengo? Vasco ou Nova Iguaçu? Eu acharia muito engraçadão o Nova Iguaçu ir. Merecia, mas não fez os gols. Quem não faz, a bola pune, né? Como já dizia o saudoso Muricy Ramalho. Eu acho que vai dar Vasco e Flamengo na final e vai ser bom, porque o Vasco foi o time que mais chegou perto de vencer o Flamengo nesse Campeonato Carioca. Não fosse as intervenções do Carolino, a gente poderia ter perdido o jogo por 2-1. Gabriel perdeu o pênalti e o Léo Pereira tirou 2 bolas em cima da linha. Vai ser bom esse tira-teima em 2 jogos na final do Campeonato Carioca, sem contar que se torna uma final grande, né? Flamengo e Vasco. Nova Iguaçu, para mim, perdeu a chance de estar na final nesse primeiro jogo contra os viceínos. Bom, bora falar agora sobre Davi Luiz no Fluminense e John Arias no Flamengo. Vou começar pelo Davi Luiz. O Davi Luiz tem contrato apenas até o final de 2024 com o Flamengo e não há ainda a procura da diretoria rubro-negra por uma eventual renovação de contrato com ele. Até porque está muito cedo, né? Nós estamos ainda em março. O que a gente pode perceber é que dentro de campo o Davi Luiz perdeu muito espaço. E a tendência é que perca mais espaço ainda com a chegada do Léo Ortiz. Entretanto, fora de campo, o Davi Luiz é tido como uma das peças fundamentais para o sucesso que o Flamengo vem tendo agora. E é importante destacar também que o Gabriel perdeu muita força nos bastidores, muita força mesmo. Com a queda de força do Gabriel e o aumento de força do Davi Luiz, o ambiente do Flamengo, a parte de vestiário do Flamengo, tem ficado bem mais tranquila, bem mais calma. As coisas têm fluído melhor. Gente, nós conhecemos funcionários no Ninho do Urubu que, graças a Deus, confiam em nós para dar informações. E o que eles relatam agora para a gente é que realmente o ambiente está bem mais tranquilo desde que o Gabriel deu uma caída na importância no vestiário do Flamengo diariamente.
E o Davi Luiz vem assumindo essa lacuna, colocando paz e pregando, de certa forma, positivismo e até algumas lições a alguns jogadores. A gente já viu o Léo Pereira falando sobre ele, Pedro falando sobre ele, alguns outros jogadores falando sobre a importância fora das quatro linhas do Davi Luiz. E o Fluminense, obviamente, tem interesse no jogador. Assim como o Fortaleza também já demonstrou interesse em levar o jogador. Nós temos agora uma janela especial do dia 1º ao dia 19 de abril que possibilita a saída de Davi Luiz para qualquer clube. A apuração que eu fiz é que o Davi dificilmente vai deixar o Flamengo antes do término do contrato dele. Até porque o Davi sabe que é a última oportunidade que ele vai ter de ganhar o salário de 1,5 milhões de reais por mês. Nem Fortaleza, nem Fluminense oferecem nada parecido. As portas para o Fluminense, apesar de estarem abertas, dificilmente serão transpassadas pelo zagueiro rubro-negro. O zagueiro sabe da história que construiu com o Flamengo e dificilmente vai jogar no Clube das Laranjeiras. Já o Fortaleza está mais próximo das raízes nordestinas que o Davi Luiz tem. Davi saiu do Vitória, muito jovem, para jogar no exterior. Então, dependendo da proposta do Fortaleza, para 2025, pode ser que o Davi Luiz saia assim. Para 2024, eu acho muito difícil e internamente a diretoria rubro-negra trata uma eventual saída do Davi como natural, mas como complicada no ano de 2024. John Arias no Flamengo. Bom, começou a surgir um zoom aí do John Arias vir para o Flamengo justamente por causa das boas apresentações que o John Arias vem apresentando, pela facilidade de jogar do lado direito do campo, que é onde o técnico Tite quer um ponta-direita, e também pelos baixos valores que hoje envolvem o jogador. Mais ou menos. O Fluminense comprou 50% do John Arias por aproximadamente 600 mil euros. Realmente um valor muito baixo. Só que o Fluminense já recusou, por exemplo, do Zenit, 12 milhões de euros. Então não é um jogador mais tão baixo assim quanto era quando o Fluminense o comprou. Ele valorizou muito na equipe das Laranjeiras. E neste momento o Fluminense está negociando para comprar os outros 50% do jogador. A informação saiu primeiramente no jornal El Tiempo, mas a apuração que a gente fez aqui é que o Flamengo não entrou em contato nem com o Fluminense, nem com os empresários do John Arias para poder negociar a vinda dele para o Flamengo. Vale lembrar, por exemplo, como foi a negociação do Fluminense com o Flamengo para o Flamengo comprar o Pedro. Simplesmente não existiu. O mesmo presidente que hoje está no Fluminense disse àquela época que preferia vender o Pedro por qualquer valor para qualquer clube, menos para o Flamengo. O Flamengo ofereceu um valor superior ao valor que a Fiorentina ofereceu ao Fluminense e o Fluminense optou por vender o Pedro por 1 milhão de euros mais baixo para a Fiorentina do que negociar com o Flamengo. Na troca de flâmulas no jogo Flamengo-Fluminense, o capitão da equipe do Fluminense nem levou flâmula do Fluminense para poder trocar com o Flamengo, que levou. Então isso já mostra que os clubes não conversam bem. O Fluminense só gosta do Flamengo na parceria com o Maracanã, porque sem o Flamengo, o Fluminense não teria onde jogar. Sem o Flamengo, o Fluminense teria severas complicações financeiras, porque o Fluminense não está devendo nada ao consórcio Maracanã, a parte da administração do Flamengo, mas ele paga da maneira como ele precisa, porque o Flamengo sempre abre mão de receber uma coisa ou outra naquele momento para poder receber mais à frente e dividido para ajudar o Fluminense. Bom, essas eram as primeiras informações. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a gente mereça a sua inscrição na nossa casa, no nosso lar, eu espero que você deixe seu like, eu espero que você compartilhe com a sua comunidade, com os seus amigos, com os seus mais próximos o nosso canal, para que eles venham se inscrever e comentem. Comentem, porque a gente tem um programa de leitura de comentários no nosso outro canal, na Live Mengo TV, e eu quero lê-los. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo, beijo no coração, amo vocês. Tenham uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.